Graça e paz. Vamos ter um momento de oração. Vamos esticar um pouquinho as canelas. Vamos ficar em pé. Amém. Pai, te agradecemos por esse dia, Senhor. Senhor, pela tua graça derramada, teu amor que é revelado dia após dia, por tudo aquilo que o Senhor nos fala, nos ensina, pela maneira como o Senhor deseja que, como filhos, revelemos a tua glória, revelemos, Senhor, a tua majestade, a tua vida entre os homens, Senhor. Obrigado por esse local, obrigado por cada vida, cada família aqui, Senhor. E obrigado por saber que quem realiza a obra, quem faz a obra, é o teu Espírito operando em cada um, Senhor, revelando, mostrando o teu querer e teu desejo. Por isso, como instrumento, coloca o Senhor diante das tuas mãos, as mãos do teu Espírito, para que possa abrir o entendimento daquilo que falar, naquilo que manifestar, daquilo que é o entendimento que o Senhor tem concedido. E a cada vida eu peço, Senhor, que abra o entendimento, conceda a compreensão daquilo que o Senhor quer falar com cada um. Para a glória do teu nome, para louvor do teu nome, para a exaltação do teu nome. Amém. Queridos, hoje é o nosso último culto do ano, humanamente falando, no Lagoinha. Este ano de 2012, não, tem um culto semana que vem ainda. Não, estamos no último dia, é o último mesmo, amém. Estou sempre pensando que tem mais uma semana, e a semana sempre voa, né? O que eu queria compartilhar com vocês é relacionado ao tema do ano que vem, que é o vão e façam discípulos. Lá em Mateus, no capítulo 28, a partir do verso 18, Jesus vira para os discípulos, depois de ter ressuscitado, e diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até os confins dos tempos. Amém? O que significa ir ou vão a todas as nações? O que significa fazer discípulo? E o que significa ensinar? Nós precisamos compreender isso para entendermos o nosso papel. Este é um papel só de alguns? Isso que precisamos entender. Não, não é papel só para algumas pessoas. É um papel que Jesus atribuiu a todos nós. É responsabilidade de todos nós. Então vamos entender um pouquinho, compartilhar, que isso não seja só uma meta, um propósito do próximo ano, mas um propósito de vida. O que nós precisamos aprender e compreender que os temas não é para serem esquecidos, mas para serem vivenciados todos os dias. Deste ano que nós falamos sobre estender a tenda, alargar, para que a igreja vá aonde estão as pessoas, está dentro do contexto do ide, do vão e façam discípulos. O que nós precisamos entender, que normalmente associamos que este vão, ou ide a todas as nações, e fazer discípulos de todas as nações, normalmente nós deixamos isso na responsabilidade de alguns, e pensamos sempre naquele aspecto de ir a algum lugar distante. E nós compreendemos e sabemos e precisamos entender e lembrar que esse ide não está longe da onde estamos.
O levar as boas novas, o falar das boas novas, ela é algo que nós devemos fazer em todos os lugares, aonde estivermos, aonde formos, e não simplesmente pensar, isso é uma coisa para alguém que vá a outro lugar, a outra cidade, a outro país, a outro continente. Não. É para irmos a todos os lugares. E em todos os lugares que formos, é para fazermos discípulos. É para fazermos discípulos com restrição de pessoas, escolhendo quem vai e quem não vai? Não. De todas as nações. Isso quer dizer, independe de raça, independe de cor, independe de sexo, independe do que a pessoa seja. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que esse id se aplica a todos nós, e esse id se aplica a todos os lugares. Que todos os lugares? Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa diversão. Então, aonde formos, aonde estivermos, nós devemos lembrar qual é o nosso papel. Amém? O que é fazer discípulo? Fazer discípulo é eu fazer uma pessoa igual a mim. Está entendendo? O que é fazer uma pessoa igual a mim? Igual a mim no sentido de fazer as mesmas coisas que eu? Sim. Ser meu imitador? Sim. O que Paulo falou quando a gente muitas vezes pensa que Paulo foi arrogante ao afirmar que ele falou que era para... Qual foi a palavra dele? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o que nós precisamos entender no fazer discípulo? É que nós devemos fazer pessoas iguais a nós. O que é fazer pessoas iguais a nós? Que nos imite segundo a nossa natureza, segundo os nossos valores? Não. Antes de mais nada, eu preciso ser e preciso viver como imitador de Cristo. Esse é o fundamento das nossas vidas que nós precisamos entender. Faço pessoas igual a mim. Mas o pressuposto disto é que eu seja igual a Cristo. Então, ir a todos os lugares, eu tenho que ir como quem? Como Cristo. Isso que nós precisamos entender. E isso estão escritos também, todos esses aspectos estão escritos nas cartas de Paulo. Quando ele fala justamente quem somos, quem precisamos ser, como devemos agir, o que devemos fazer. Quando Paulo falou para sermos imitadores dele, isso quer dizer que Paulo era perfeito? Não, Paulo não era perfeito. Porque ele mesmo fala, em uma de suas últimas cartas, ele disse, olha, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas o que ele fazia? Prosseguia para o alto. O que nós precisamos compreender é que ser imitador de Cristo não é sinônimo de perfeição, não é requerer de nós a perfeição, mas é aprendermos e vivermos todo dia imitando o nosso Senhor. Pedro escreveu em sua carta, e que Deus fala, e ele usa justamente referindo ao Velho Testamento, ele fala assim, sede meus imitadores como filho amado. Ele está fazendo referência ao que Deus tinha falado, clamando ao povo de Israel para que fosse imitador dele. O que Deus deseja de nós é que nós sejamos seus imitadores, que revelemos aquilo que Ele é. Esse é o propósito de Deus. O fazer discípulo é, ao imitarmos Deus, ensinemos as pessoas a imitar. Como eu faço discípulo?
é impondo as minhas ideias, é falando e obrigando as pessoas a fazer e a pensar da mesma maneira que eu, a crer nas mesmas coisas que eu. Não. Jesus fez isso com os seus discípulos? Não. Ele andou junto com os discípulos. Ele mostrava, na teoria, falava e fazia. Ou ele fazia e falava e explicava. Quando que nós conseguimos convencer as pessoas a mudar as atitudes e a mudar o que estão fazendo? Quando nós as obrigamos a fazer aquilo, quando nós impomos a elas algumas regras, elas podem até obedecer, elas podem até fazer, mas elas nunca compreenderão a motivação para fazer. O que nós temos que ensinar as pessoas a fazer é ter a motivação correta para fazer. Como eu faço isso? Andando com a pessoa, mostrando a ela. Criticando-a? Não, porque quando eu critico, eu fecho. Aquela pessoa fecha as portas para me ouvir. Mas quando eu começo a andar com a pessoa, a entender a pessoa, procuro compreender as suas deficiências, compreender as suas fraquezas, compreender as suas limitações. E vou entrando na vida da pessoa, mostrando para ela que as coisas podem ser diferentes do que ela vive e do que ela faz, ela vai começar a enxergar aquilo que eu enxergo. Quando falamos que precisamos fazer discípulo, na realidade o que nós precisamos fazer é ensinar as pessoas, mostrar às pessoas a enxergar o que nós enxergamos, a ver o que a gente vê, a ter o mesmo entendimento que a gente tem. E a gente não faz isso, não é por palavra, são por atitudes, por ações, por coisas que a gente faz. Isso quer dizer que a gente não vai falhar, que não vai errar? Não, nós erramos todos os dias. Mas o que vai reger a minha vida, o que vai me mover, as motivações que eu tenho são as motivações que Deus quer que eu tenha. E que nós precisamos entender. Porque quando eu compreendo isso, quando eu entendo isso, é que eu começo também a mudar as minhas atitudes. Paulo escreve algumas coisas que ele fala que nós somos o quê? Embaixadores de Deus. Nós somos reconciliadores dos homens com Deus. O que mais que vocês se lembram? Que nós somos o quê? Carta viva. Nós somos o bom perfume de Cristo. Isso quer dizer o quê? Que precisamos muito falar aquilo que cremos. Precisamos convencer as pessoas pelas palavras que nós falamos sobre aquilo que cremos? Não. As nossas vidas têm que expressar o que Deus é. Estão me entendendo? Se eu não expressar, se eu não aprender a viver isso, a ser imitador de Deus, a ter as mesmas atitudes de Deus, a manifestar o mesmo caráter de Deus, vou convencer as pessoas a se entregarem a Jesus e a viverem como eu vivo? Não. Quando eu vivo, quando eu manifesto, quando eu revelo, as pessoas começarão a crer. Agora, se eu falo que amo a Deus e desonro a Deus nas minhas atitudes, as pessoas vão acreditar em nós? Não. Quando eu falo que amo a Deus, que honro a Deus e minto, as pessoas vão acreditar em mim? Vão me seguir? Não. Porque o que é fazer discípulo? É pessoas seguindo. Mas seguindo a mim? Não. Elas vão aprender comigo a seguir a Deus, a honrar a Deus, a obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus não disse que justamente que quem o amava? Aqueles que guardam seus mandamentos. Então, quando nós conseguimos cumprir o ID,
Quando obedecemos a Deus. Quando expressamos em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossas ações, o nosso amor a Deus. Pelo que falamos? Sim. Só pelo que falamos? Não. Pelo que fazemos. Por como fazemos. Por como manifestamos. E pelas nossas atitudes que a gente precisa aprender no nosso dia a dia, ao errar, pedir perdão, pedir desculpa, consertar os nossos erros, fazer como Zaqueu, a quem ele tinha defraudado, o que ele ia fazer? Devolver 2 vezes mais? Não, 4 vezes mais. Isso é expressar e compreender quem é Deus. Vocês estão me entendendo? Estão compreendendo o que significa o ir? É levarmos a vida de Deus aonde formos. É falarmos de Deus? Sim. É falarmos do amor de Deus? Sim. Mas muito mais que isso. É manifestarmos esse amor de Deus aonde estivermos. É manifestarmos a graça de Deus aonde estivermos. É manifestarmos o perdão de Deus aonde estivermos. É sermos vara que conduz as pessoas. Mas não sermos agente que julgam, não sermos agente que acusam, não sermos agente separatistas. Deus não quer isso. Deus quer que sejamos seus imitadores. Que levemos a sua mensagem do seu reino a todos os lugares. Agora, que responsabilidade pesa sobre nós? Lá em Romanos 8, Paulo escreve aos Romanos dizendo assim, Romanos 8, a partir do verso 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Quando a gente fala de herdeiro, o que a gente normalmente pensa? No benefício que a gente vai ter, correto? Hoje, quando a gente fala que é herdeiro e que recebeu uma herança, no que a gente pensa? No benefício que a gente vai usufruir, nas riquezas que nós vamos obter, sem ter feito qualquer coisa por aquilo. Qual é o significado de herdeiro quando Paulo escreveu isso? Recebia daquele ente, daquela pessoa que faleceu, os bens? Recebia. Recebia autoridade? Recebia. Tinha isso que nós conhecemos hoje como benefício? Tinha. Mas pesava sobre o herdeiro a responsabilidade, a obrigação de representar tão bem ou melhor aquele de quem herdou. Está entendendo isso? Quando Paulo escreve que somos herdeiros, pesa sobre nós a responsabilidade de representarmos Deus com tudo aquilo que Ele é. Estão compreendendo? É mais um peso de responsabilidade do que um de benefício. Por isso, e se nós queremos ser herdeiros, queremos ser ministros de Deus, queremos ser sacerdotes, queremos ser embaixadores, e nós nos propomos a isso quando nós nos submetemos a Deus, é essa a responsabilidade que nós temos. Nós não temos nem mais, nem menos. De simplesmente sermos imitadores de Deus. Deus não deu outra condição, não estipulou outra regra, a não ser imitarmos. E isso que Ele quer que a gente entenda. E isso que Ele quer que a gente viva, faça. Como ser imitador de Deus?
Como revelar a vida de Deus no nosso dia a dia, nas coisas que a gente faz. Porque só iremos cumprir o ide, o vão a todas as nações, fazer discípulos de todas as nações, e ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele ensinou, que Ele nos ordenou, somente quando nós fazemos. Se fizermos, se levarmos essa responsabilidade que pesa sobre nós a sério, o nosso compromisso que queremos, ou que dizemos, ou que afirmamos ter perante Deus, não nos resta outra alternativa de viver conforme a vida de Deus. O que Deus quer que a gente compreenda, que na justificação que nós obtemos por meio de Jesus Cristo, Ele nos libertou. Ele nos libertou do poder do pecado, Ele nos libertou da condição de escravos do pecado. Mas Ele nos libertou para quê? Para sermos livres. Mas ser livre como? O que nós precisamos entender é que a liberdade que Ele nos dá não é a liberdade para fazermos o que quisermos, não é fazer como quisermos. Na realidade, quando a gente compreende a liberdade que nós temos em Deus, que Paulo escreve em várias cartas sobre isso, e fala justamente sobre isso, que ser livre não é eu fazer o que eu quero nem o que eu desejo, mas aquilo que faz bem, aquilo que edifica. Isso é uma responsabilidade muito grande que pesa sobre cada um de nós. Por isso, fazer discípulo implica em compreender isso que Deus nos deu. E não é achando que por ser salvo, que está tudo resolvido, pela justificação que a gente recebe por meio de Jesus Cristo, que está tudo certo. Deus deseja e espera algo de nós, que como servos, como filhos, como herdeiros, como embaixadores, como cartas vivas, nós sejamos simplesmente a revelação, a manifestação da sua glória e da sua graça perante os homens. Eu só faço isso quando eu morro para mim mesmo. Quando na liberdade que eu tenho, eu faço a escolha, não a que é melhor para mim, não a que me dá prazer, não a que me deixa numa zona de conforto, mas aquela que eu sei e que nós sabemos que é a escolha que a gente deve fazer e tomar, porque é a escolha que Deus fez por nós, de abrir mão de si mesmo, de pensar em si mesmo em favor de nós. O que Ele quer que a gente faça no meio aonde a gente está, com as pessoas que a gente está, suportando as fraquezas uns dos outros. E eu sempre falo, a fraqueza sempre é, do meu ponto de vista, com relação ao outro. Porque o outro irmão, quando olha para mim, ele acha que eu sou fraco também. Porque nós não concordamos nas mesmas coisas. E é nisso que nós revelamos a liberdade e o entendimento de que Deus tem nos dado. Somente assim, não só como indivíduo indo, mas como igreja, indo ao mundo, andando no mundo, vai revelar Deus e vai revelar Cristo. Porque se pensamos diferente e queremos que a nossa vontade prevaleça, o que vai acontecer? Vamos andar juntos? Não. Se nós não vamos andar juntos, Jesus vai ser glorificado? Não. Jesus vai ser reconhecido como Salvador? Não. Porque Ele orou e Ele falou sobre isso. Não é o que está escrito lá em João 17? Que Ele pediu ao Pai que fôssemos um? Porque se andássemos e fôssemos um, o que aconteceria? O mundo o reconheceria que Ele é o Salvador. Existe outra condição? Não. Posso falar de Deus,
Se eu não manifesto a vida de Deus, pessoas vão converter? Com a graça de Deus vão. Mas se eu faço da forma como Deus quer, pessoas vão se converter? Vão. Muitas. Muitas vidas vão conhecer a Deus. Por isso pesa sobre nós essa responsabilidade do ir, do fazer discípulo e ensinar tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. Mas para isso nós precisamos entender que precisamos abrir mão do que nós pensamos, dos nossos desejos e da nossa vontade. Porque cada um de nós sabe que é mais fácil viver a própria vida do que andar junto com as pessoas. E é a escolha que nós temos que fazer. É a escolha que muitas vezes dá vontade de fazer, de não querer andar junto, porque estou de saco cheio. Saco cheio daquele irmão que pensa isso, daquele outro irmão que fala isso, daquele outro que tem essa atitude. Mas não sou capaz de suportar essas pessoas. Suporto as pessoas para ouvir uma palavra, suporto as pessoas para ouvir um pregador falando. Mas não sou capaz de pensar diferente, de suportar um pastor com a palavra ruim por causa das pessoas, ou de um louvor triste por causa das pessoas. Quando compreendemos que somos uns para os outros mais importantes do que todas as outras coisas, não por nossa causa, por causa do Pai, por causa da sua glória, a gente vai começar a abrir mão dos nossos sonhos, das nossas vontades, dos nossos quereres, para viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Compreendemos o amor de Deus. Nos sujeitamos a Cristo. Precisamos nos submeter a Cristo. Fomos salvos pela graça, pela misericórdia. Porque em meio a tudo isso, ainda cremos. Mas podemos fazer diferença nesse mundo. A diferença que Deus deseja que nós façamos. Revelá-lo em toda a sua glória, através de nós. Deus quer fazer de cada um de nós, individualmente e como igreja. Porque somente através da igreja que Ele se manifesta plenamente ao mundo. Por isso, só para fechar, em Atos, lá em Atos 4, quando fala assim, da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Também em Atos perdão, eu perdi a passagem. Quando ele fala da Atos 2, que ele fala justamente de que do testemunho dos irmãos da igreja, que crescia a multidão. Não, 32 é o que eu li, mas tem uma outra passagem um pouco antes, que fala justamente por causa da igreja, que caía na graça do povo, que todo o povo... Então, o testemunho que nós damos, e só vamos cumprir o ID, só vamos realizar
o aspecto de fazer discípulos, só vamos ensinar as pessoas tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado e tudo que o Espírito tem nos falado, quando compreendemos, primeiro, essa responsabilidade que pesa sobre nós, como herdeiros de Deus, como embaixadores, como cartas vivas, e que temos que revelar a vida de Deus. É uma decisão que cada um toma individualmente. A revelação disso e a manifestação disso se dá através da igreja, não de outra forma. Amém? Então, meditem sobre isso. É virada de ano. Precisamos tomar decisão. Precisamos nos comprometer com Deus, com relação ao seu reino e o tipo de vida que a gente quer viver. Que escolha vamos fazer? Podemos escolher continuar a viver da mesma maneira. Não experimentaremos nada de Deus, daquilo que Ele tem de fato para nós. Aquilo que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 12, verso 2, que é para transformar a nossa mente. Mudarmos a forma de pensar, a forma de ver, de olhar as coisas. Porque o dia que nós fizermos isso, o que vai acontecer? Nós vamos experimentar de fato a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Alguém tem algum motivo de oração? Alguém tem algum pedido de oração, algum motivo? Não? Só agradecimento? Amém. Glória a Deus.